por algum tempo, mas o que você representa socialmente no Brasil, eles não podem suportar. E o que você representa é um movimento operário, né? É um movimento de luta pelas reivindicações, é um movimento pela reforma agrária, é isso que te dá cacife para negociar com eles. Eles podem até tolerar por algum momento, mas em função da aceleração da crise, vão te jogar como um bagaço de laranja, como fizeram com o Joaquinzão na época da ditadura militar, quem mais velho se lembra. O Joaquinzão era o pelego típico da ditadura militar. Fez todo o serviço sujo que a burguesia queria. Como é que terminou o Joaquinzão, gente? Abandonado na sarjeta, foi enterrado como indigente. A burguesia tem consciência de classe. Lamentavelmente, muitas das nossas lideranças não têm. Né? Acham que é possível conciliar. E esse é o crime original, que permitiu criar o caldo de cultura para o golpe. Agora, isso nos leva a ser neutros, em nome de eu sou a direção alternativa. Tanto faz quem está no governo. Esse erro histórico a esquerda, entre aspas, já cometeu várias vezes ao longo da história da humanidade. Queria lembrar para vocês uma que, para mim, particularmente, devido à minha formação política, é muito cara. A ascensão do nazismo na Alemanha. Qual era a política do Stalin naquela época? O Stalin estava esquerdista naquela época, gente. Não estava conciliador, propondo frente popular com a burguesia. Era o terceiro período da política da Internacional Comunista stalinizada. Qual era o inimigo principal na Alemanha? Social-democracia. Porque a social-democracia controlava os grandes sindicatos, estava no governo, inclusive, né? E era o principal inimigo dos trabalhadores. O Hitler não tem problema, gente. O Stalin foi orientar o Partido Comunista Alemão a fazer listas conjuntas com os nazistas contra os social-democratas. E o Trotsky falava, minha gente, isso aí está errado. Cartas aos operários da Alemanha. Quando um sindicato dirigido pela social-democracia é atacado, os comunistas têm que defender o sindicato da social-democracia e vice-versa. E não dizer que a social-democracia é o principal inimigo. Porque aí você vai pavimentar o terreno para a direita. Esse crime político foi cometido na Alemanha, em 1933. E o nazismo entrou que nem, né, bólido, no meio da divisão das forças da esquerda, promovida pelo Estado. E depois de 1941 vai fazer o pacto Stalin-Hitler, aí já era um desdobramento dessa política. Lamentavelmente, há setores da esquerda brasileira que parece que raciocinam da mesma maneira. O inimigo principal é o PT. O inimigo principal é o Lula. Vale tudo contra o Lula e o PT. E é um equívoco, porque você está atacando a unidade da sua própria classe. Impor como condição para a unidade da nação, como faz a Colutas frequentemente. Temos que fazer a greve geral, desde que vocês rompam com o Lula e com o PT, significa abandonar o setor majoritário da classe operária fora da unidade, gente. A unidade se faz em cima de pontos concretos para ação, e não impondo condições aos outros. Não é? Então, nós estamos vivendo uma situação no Brasil em que há uma enorme possibilidade de nós derrotarmos o governo Temer. É um governo frágil. É verdade que ele tem o apoio do imperialismo, tem apoio do empresariado local, da Fiesp e tudo mais. Entretanto, aos olhos do povo brasileiro, aquele circo de horrores que foi a votação, sim, 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 no Congresso Nacional, ainda está latente, gente. O Congresso é um bando de safado. O Senado não fica a dever nada à Câmara. Os ministros do Temer, o Jucá agora está na Lava Jato de novo. Olha lá. A Lava Jato, o alvo preferencial é destruir o PT. Veja que condenaram o Zé Dirceu, aliás, sem provas, com base em delação. Um homem que está com 70 anos de idade, sempre briguei com ele no PT. Há 23 anos de prisão. Com base em delação. Tiraram a casa da mãe dele, que tem 92 anos de idade. Uma casinha de 200 mil reais, tiraram da mãe dele essa semana. O Vacari, que é um dirigente bancário, sem nenhuma prova, condenado.
Mas daí precisa entregar algumas outras cabeças também, senão fica muito escandalosamente aberta a operação. Agora, Jucá está na Berlinda. Mas Eduardo Cunha continua despachando lá no Congresso Nacional. E isso cada vez mais fica presente na cabeça do nosso povão. Por isso que tem manifestação todo dia. Por isso que a virada cultural foi a virada fora Temer, aqui em São Paulo. Na CUT, nós temos a reunião da Executiva Nacional amanhã. Nós vamos discutir como preparar a greve geral, em defesa dos direitos. Nós temos uma dificuldade na situação. Nessas grandes mobilizações de massa que ocorreram, a juventude estava presente, a mulherada estava presente, o movimento negro, LGBT, mas a classe operária ainda está receosa. Por quê? Porque o governo cometeu um erro crasso. Sempre costumo comentar em todo debate que eu vou. Dia 5 de março de 2015, nós recebemos na direção nacional da CUT o ministro Rosseto, que veio saber o que a CUT pensava. Tomou um monte de cacetada que se resumia ao seguinte: vocês são loucos? Vocês têm vocação de suicida lá no Palácio do Planalto? Acabamos de ganhar as eleições de outubro, do jeito que nós ganhamos, no segundo turno, com massa na rua, apertado, e votando num governo, num programa de governo mais à esquerda, não é? Reformas populares e tal. A Dilma reassume o segundo mandato, a primeira coisa que faz é nomear o Levi do Bradesco para fazer o ajuste fiscal. Vocês estão loucos? Medida 664, 665, primeiro choque com o movimento operário. Todas as manifestações que a CUT participou, gente. E por mais que haja críticas à CUT, evidente, nessa mesa deve haver várias, ninguém pode negar o papel protagonista que a CUT jogou nesse processo, de ser um polo que permitiu aglutinar um conjunto de setores do movimento popular, estudantil, sindical, ao lado da nossa parceira CTB, setores como da Intersindical, que se somaram à luta através da Frente Povo Sem Medo, que não tiveram dúvida em negociar o golpe e votar contra o impeachment, mesmo não sendo petista, mesmo tendo crítica e sendo oposição ao governo Dilma, entenderam a natureza da situação, né? Todas as manifestações de 2015, a CUT tinha duas palavras de ordem. Era não ao golpismo, que já existia, né? Vocês lembram, né, gente? Saiu o resultado das eleições, os tucanos recorreram, recontaram, tentaram impugnar, começaram as mobilizações de massa dos coxinha com a mídia assolando, as ruas cheias de gente. E apesar dos conselhos que chegavam por telefone do Palácio do Planalto, não façam nada, a CUT foi para a rua. Mas cobrando mudanças na política econômica, cobrando o fim do ajuste fiscal, cobrando uma política que não fosse aquela que continua beneficiando os banqueiros em detrimento dos direitos dos trabalhadores. Lamentavelmente, parece que a ficha só começa a cair agora na cabeça da própria Dilma, né, gente? Que acabou de dar uma entrevista na Carta Capital dizendo que foi um erro ter feito um ajuste fiscal. Só que um ano de ajuste fiscal detonou a base que elegeu a Dilma. Fragilizou o governo e abriu terreno para a operação jurídico-política do golpe que hoje está em curso. Mas insisto, é um governo frágil, que pode ser derrotado, desde que nós não saiamos das ruas e nós, da nossa parte, do movimento operário, consigamos, que não é tarefa fácil, insisto. Há muita confusão na base. Confusão pela direita, confusão pela esquerda. Por exemplo, os companheiros da Conlutas fizeram um ato em São José dos Campos, por fora todos, que foi saudado por gente que buzinava na Via Dutra. Né? Me pergunte se essa gente que buzinava na Via Dutra não era os coxinhas. Certamente eram os coxinhas. Porque encabeçava o ato um cartaz enorme da Dilma, fora Dilma. Né? Então, objetivamente, os companheiros ficaram do lado de lá no último período. Lamentavelmente. Coxinhas de esquerda. Né? Agora, nós temos as condições de reunificar toda a esquerda. Eu não tenho essa ilusão, gente. É possível unificar uma grande parte da esquerda sobre a base de não ao golpe, fora Temer, em defesa dos direitos? Tenho convicção.
Tenho convicção. Agora, pescadores de águas turvas continuarão existindo. Isso é inevitável, faz parte da vida política. Né? Então, já que a Priscila está dizendo que o meu minuto é o último, eu queria apenas então uma frase. Se nós derrubamos o Temer, se abre uma nova situação. A Dilma pode voltar? Pode voltar. Institucionalmente pode. Mas teria que aplicar um outro programa, completamente distinto àquele que provocou esse, né, o golpe, em última análise. Pode ter eleições gerais. Se tiver eleições gerais, tem que ter caráter constituinte, para mudar e limpar as instituições de alto a baixo, tal como a CUT e outras entidades propuseram no plebiscito popular constituinte para a reforma política. Não basta fazer eleições gerais ou eleições para presidente com base nas atuais regras, gente. Isso é repetir a mesma coisa. Mas se abre uma situação em que nós podemos passar limpo o país. Né? Então, não tenho a menor dúvida que o caminho da esquerda diante do golpe é afirmar e mobilizar sob a bandeira de não ao golpe, fora Temer, em defesa dos direitos. Obrigado.